meu nome é Rita, seja bem-vindo ao canal Ritinha Patchwork. Hoje nós vamos fazer esse estojinho, também conhecido como estojinho rolinho, e ele é uma ótima opção para guardar lápis de cor. Todos os lápis vão ficar à vista para que a gente possa ver as cores dos lápis. Ainda tem essa tampinha aqui para proteger. E deste lado nós vamos ainda ter um estojinho bem grande até, que cabe muita coisa, ó, coloquei bastante coisa ainda nele. Aqui ele é fechado com um elástico e ele fica desse jeito. Vamos então ver a lista de material necessário para nós montarmos esse estojinho? Vamos começar com o nosso estojo interno. Eu já antecipei fixando o zíper, um pedaço do zíper de metro em cada ponta, com ele virado para baixo, os dentinhos virados para baixo e para o lado de dentro. Eu passei uma costurinha de segurança em cada parte. Agora eu venho com o meu forro. O meu forro, ele é igual dos dois lados, mas você fique atento. No caso seria a parte estampada com a parte estampada, tecido com tecido. Ajeito bem direitinho. Vou até a máquina e faço uma costura prendendo o meu forro nesses dois cantos do zíper. Use o pé de zíper específico para que a sua costura fique bem próxima ao dente do zíper e saia uma costura, um acabamento bem perfeito. Depois das costuras feitas, é só desvirar a sua peça, acertá-la bem, voltar à máquina e passar uma costura rebatendo o zíper em cada lado. Agora você acerte bem o seu estojo, passe o cursor uma vez, volte, passe o cursor e deixe o cursor no meio da sua peça. Agora, com o nosso cursor já colocado, deixado aqui no meio, nós vamos pegar aquele tecidinho de 15 centímetros, dobrá-lo 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro, vá ao ferro, vinque bem, passe bem, como eu fiz esse aqui. Novamente, dobre ao meio, ele vai ficar nesse formato, parecendo uma tirinha. E na máquina, passe uma costura reta em cada ponta. Feito isso, pegue esse tecido, coloque ele no meio e corte esse tecido. Ele vai ficar em duas partes. Estas duas partes você vai colocar uma em cada ponta em cima do seu zíper. A parte aberta para o lado de fora. Nós vamos desvirar a peça, porém antes deixe um pedaço do zíper aberto. Com muito cuidado, por causa dos alfinetes. E agora nós vamos encontrar o meio dessa peça. Então você pega da onde está o seu zíper até aqui. Aqui vai ser seu meio. Acha o meio da parte de baixo, dos dois lados, acertando bem. E você vai posicionar o meio do seu zíper exatamente no meio que você achou lá da parte de baixo. Fazendo isso, vá à máquina e passa uma costura reta, pé de máquina, de ponta a ponta nos dois lados. Agora nós vamos fazer a marcação para a caixinha de leite. Como é um estojinho muito pequeno, eu vou fazer essa marcação de 2 centímetros.
Então você vai utilizar a costura como a linha guia para você fazer essa marcação. E aqui, como não tem nenhuma costura, ele acaba direto no tecido, aqui também a lateral vai ser sua guia. Feita a marcação nos nossos 4 cantos do estojo, nós temos que fazer um acabamento antes de completarmos a nossa caixinha de leite. Como esse estojinho vai dentro de um outro maior, onde nós vamos pôr o lápis de cor, eu quero que esse estojo fique mais mole, mais maleável. Então eu não vou colocar viés no estojo, eu vou passar um zigue-zague de acabamento nessas 2 pontas, seguindo a minha marcação da caixinha de leite. Feito o zigue-zague, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o nosso estojo, colocar a mão aqui por dentro daquela abertura, vamos puxar a nossa caixinha de leite e aquele quadrado que nós desenhamos, ele vai virar um triângulo. Você tem que acertar a ponta aqui, ele vai virar um triângulo. Nós vamos passar uma costura agora bem em cima da marcação que nós fizemos. Tome cuidado para que essa parte do zíper ela não fique para cima, ela tem que ficar deitada para baixo. E faça essa costura nos 4 cantos do seu estojo. Terminada essa costura, você irá cortar o excesso, deixando mais ou menos uns meio centímetros aqui e venha finalizando também. Eu deixei apenas uns meio centímetros cortado, ó, como este daqui, e passei o zigue-zague em todas as pontas. Feito isso, pode terminar de abrir o seu estojo, desvirá-lo, acerte os cantos e o seu estojinho já estará finalizado. Agora nós vamos pegar o tecido que vai ser colocado os lápis de cor, ele tem 15 por 43, nós vamos pegar aquela faixinha de detalhe também de 5 por 43, vamos colocar o nosso tecido na parte do avesso, a nossa faixinha de detalhe em cima do avesso, a minha faixa tanto faz o lado, mas se a sua tiver frente e verso, a frente do seu tecido com o verso do seu tecido. Vá até a máquina e passe uma costura pé de máquina de ponta a ponta. Feito isso, você vai vir com o seu ferro, jogar esse tecidinho de detalhe pro lado de fora, vira a sua peça, você vai pegar o seu tecido, dobrar uma vez, vinca ele uma vez. Essa primeira vez ele vai encostar aqui no seu tecido principal e a segunda vez ele vai sobrepor, fazendo um acabamento. Nessa hora você vai à máquina, passa uma costura aqui na ponta, pode fazer aqui um pesponto que é mais do que o suficiente. A parte de cima, onde vai ficar o tecidinho que vai proteger os lápis, ela tem que ter 15 centímetros no total por 39. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse tecido da parte do avesso, nós vamos até a máquina e vamos passar uma costura pé de máquina tanto desse lado quanto desse lado. Agora a parte de baixo está finalizada, tecidinho costurado, a parte que vai em cima protegendo os lápis de cor, eu costurei apenas dos lados. Nós vamos desvirar. Você pode ir até o ferro, assentar, passar direitinho. Essa peça nós vamos deixar também reservada. Agora nós vamos pegar o nosso tecido de forro. Nós vamos pegar também a manta ou então o feltro, colocá-los aqui.
Nesse tecido de forro, você deve encontrar o meio, tanto assim na vertical, quanto o meio dele na horizontal. Então, aqui já estão marcados. Agora nós vamos pegar o nosso tecido, onde nós vamos colocar os nossos lápis de cor. Nós vamos acertar direitinho ele aqui, da borda para dentro. Depois de ajeitado o nosso tecido em cima de tudo, nós vamos utilizar as marcações do meio para iniciar os nossos riscos para os lápis de cor. Então, o primeiro risco que nós iremos fazer é esse, do meio da nossa peça. Nós vamos deixar marcado. Agora, para cada lápis de cor, nós vamos fazer riscos de 2 centímetros. Então, nós vamos fazer do meio até o fim, para cá, e do meio até o fim, para cá. Agora, com todos os nossos riscos feitos, eu vou à máquina para fazer essas costuras. Agora, aqui na máquina, nós vamos iniciar a nossa costura, primeiramente dobrando essa ponta final. Eu já fiz as marcações. E aqui nós vamos passar uma costura. Retrocesso. Quando nós chegarmos aqui no final da peça, eu viro, vou costurando até essa próxima marcação. Continuo costura reta em cima da linha. Quando eu chego aqui, eu volto, viro o tecido novamente e volto com a costura em cima dessa primeira costura que eu fiz. Agora o processo é o mesmo até o final. Depois que nós fizemos a costura aqui para colocarmos os nossos lápis de cor, essa última costura não tem necessidade de ser feita, porque aqui vai ser dobra de tecido, então não vamos poder colocar lápis de cor aqui no final. Aqui nós vamos colocar o nosso estojo que já está pronto. Então nós vamos fazer uma marcação nesse tecido, da borda para dentro, 4 centímetros. Da ponta aqui, dessa extremidade para dentro, 3 centímetros. E para cá também, 3 centímetros. E esta marcação aqui vai servir de guia para nós colocarmos o nosso estojo. O estojo vai estar fechado. Preste atenção no cursor, o nosso cursor tem que estar na parte de cima. Vai ajeitar. Ele vai realmente sobrepor aqui. Então aqui também você vai ajeitar. Você vai fazer uma costura bem na ponta, do começo ao fim, dando retrocesso aqui e aqui dos dois lados. Agora, a nossa proteção para os lápis de cor, nós vamos encontrar o meio dela. Nós vamos medir o nosso espaço, da onde nós costuramos aqui até o final, deu 41 centímetros. Nós vamos achar o meio e nós vamos fixar meio com meio. Então, agora o nosso elástico, unir as pontas, ele vai ficar nesse formato. Nós vamos achar aquele meio que nós já tínhamos marcado. Em cima desse meio, nós vamos
deixar o nosso elástico e agora nós vamos para a máquina passar uma costura de segurança. Aqui no elástico, costure várias vezes, fixando ele bem. Pode deixar um pouco desse elástico para fora do trabalho. Já na máquina, aproveita, também faça uma costurinha de segurança na sua tampa e fixe o estojinho. Agora, com todas as costuras feitas, o elástico preso, aproveitei e já coloquei a minha etiquetinha. Não esqueça, se você tiver uma, coloque agora também. Então, nós vamos pegar o nosso tecido principal, nós vamos colocar ele frente com frente, em cima de tudo. Vamos acertar bem. Cuidado na hora de você colocar esse tecido, amasse bem aqui o seu estojo. Vamos para a máquina, passar uma costura em toda a volta e vamos deixar aqui uma abertura mais ou menos de uns 10 centímetros para que nós possamos desvirar essa peça. Depois da peça costurada, tire o excesso de tecido, corte as pontinhas, tomando cuidado para não cortar a costura. Nós deixamos aqui aquela parte. Eu costumo deixar essa parte de abertura um pouco maior, eu refilo apenas todos os outros lados, aqui não, ok? E por esse lado nós vamos desvirar a peça. Agora, com a peça desvirada, não esqueça de desvirar as pontas, acertar, vá ao ferro, ajeite bem, assente todas as costuras, feche essa parte aqui de baixo, acerte direitinho com o ferro, vá até a máquina e faça um pesponto em toda a volta do seu trabalho, fechando aqui a parte da abertura e deixando tudo assentado. Você vai fazer essa costura com essa tampinha virada para dentro. A costura vai passar por cima, ela vai passar aqui por cima. Nós vamos aproveitar e também já costurar o nosso botão, seguindo aqui o meio do elástico. Então, nós vamos entrar da ponta para dentro, 16 centímetros. Vamos fazer uma marcação, vamos costurar o nosso botão aqui em cima. Essa costura tem que ser feita à mão. Com a peça agora toda costurada, toda arrematada, nós temos ela pronta. E para fechar o nosso estojinho, a gente coloca aqui a nossa proteção dos lápis, enrola ele assim, okay? Fechamos e ele está pronto. Você pode utilizar outras estampas, fazer outras combinações de tecidos. Ele é uma ótima opção agora para o Dia dos Professores. Também pode ser uma opção para o seu ateliê. E espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, compartilhem. Não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui embaixo do vídeo. E até a nossa próxima aula. Tchau!